Eu sou uma médica cirurgiã, eu dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, eu vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira, eu estudei anatomia a fundo. E eu posso escrever bem sobre morte, principalmente como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E ele faz isso com muita precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, que é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. E olha, para provocá-lo é necessário uma fraqueza gigante, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Reconhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Herodes e Pilatos, que teve que ceder e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. Os carrascos, inclusive, devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue então espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que de acácias, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos, eles penetram no couro cabeludo, fazendo ele sangrar. E nós, cirurgiões, sabemos o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal de uma cruz, presa a pelo menos uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz uma dor terrível. Os carrascos dão um puxão violento, há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-no então sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito então um furo na madeira para poder facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego, mais ou menos, pontudo e quadrado. Eles então apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência, mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E então elevam Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos, então, penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que levanta a cabeça, então recomeçam aquelas pontadas agudas de dor, pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior então começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede.
Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com uma bebida ácida, em uso entre os militares, e tudo aquilo é uma tortura. A respiração se faz pouco a pouco mais curta e o ar então entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, ele tem sede de ar como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora das órbitas. De repente, algo acontece. Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração então torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que ele quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego, os pregos nos pés. Atraídas pelo sangue, que ainda escorre pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode mandá-las para longe, não pode. Pouco depois o céu escurece. O sol se esconde de repente e a temperatura diminui. Logo serão 3 horas da tarde, depois de uma tortura que dura horas e horas e horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre, em meu lugar e no seu.